esqueçais o porquê. Não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia. Aleluia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas amadas irmãs, internautas, estimados noiteiros desta segunda noite da festa de Nossa Senhora de Fátima, aqui do bairro Sandi Soares. Seja bem-vindo você também que chegou depois do início dessa celebração. Sinta-se bem feliz nesta casa, acolhido nesta graça da Virgem Santíssima, Mãe de Fátima, que nos acolhe com imenso carinho e amor fraterno. Uma mulher que sabe entender e soube compreender os desígnios de Deus, muitas vezes, algumas vezes não, mas não se aborrecia, não perdia a sua maneira de ser instrumento de Deus, calava, silenciava. Era mulher que também guardava muitas coisas que não entendia depois até do nascimento do filho, né? Algumas atitudes de Jesus que ela às vezes não compreendia lá naquele momento, né? Onde ele fica 3 dias perdidos dela, separado deles, né? E quando encontra vai justamente dizer esse momento: mas meu filho, eu e teu pai estávamos angustiados para a procura, mas não sabia que eu devia estar cuidando das coisas de meu pai? E ela ali silenciava, ela não ia bater, puxar, né? Há momentos de que você saiba conduzir o seu filho, saiba compreender às vezes a atitude. Quando a gente compreende o outro, é sinal de que também a gente soube se deixar ser compreendido na vontade de Deus. E Maria foi essa mulher que procurou nos mínimos detalhes não desobedecer a Deus em momento nenhum. Se sacrificou em tudo para que pudesse entender, buscando na oração, buscando no silêncio, buscando na meditação, na palavra, né? Buscando no momento de encontro com a comunidade também, não só no seu momento de oração pessoal, com José também em família, mas no seu momento individual também na comunidade, ela procurava escutar a voz de Deus. E é assim que nós devemos aprender com ela. Por isso que Jesus atuava como uma pessoa que estava ao lado da pessoa necessitada, em qualquer condição que vivesse, de cor, de raça, né, de condição financeira, social, situação, né, qualquer situação que vivesse, Jesus sabia entender as pessoas. Tudo isso foi ensinamento de quem? De Maria. Ela soube ensinar com José a Jesus os caminhos percorridos por Deus. Por mais que talvez ela não entendesse tanto que Jesus era, né, no grande mistério, o Filho de Deus. Ela sabia que era, mas muitas vezes não entendia, como era que ele chegava a atuar, né, já como o próprio Deus. Ela pensava que talvez fosse um outro tempo. Mas Maria começa a procurar entender e sofre com muito aquilo, porque muitos não aceitavam o testemunho de Jesus, já quando criança, depois de adulto também.
E após a ressurreição, nós temos aqui o resultado hoje na carta, né, aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, essa situação de Paulo que estava na comunidade de Corinto, mas queriam expulsar. Quem queria expulsar? Os grupos, os poderosos, que não acreditavam na ressurreição, não aceitavam que aquele homem, aquele enviado de Deus, pudesse advertir às vezes a muitos ali da alienação que vivia dos religiosos, dos grupos religiosos e políticos e comerciantes daquela região, né? Ativando o povo, ou seja, mostrando ao povo que eles também eram pessoas dignas de seus direitos, dos seus deveres, eram pessoas também dignas de valores, de dignidade principalmente. Então qualquer um de nós, às vezes, coordenadores ou padres ou frades, que levamos o povo a procurar entender, deixar de ser uma massa alienada, seja no campo político, seja no campo religioso muitas vezes, né? E passe a ser um ativo, né? Uma pessoa atuante diante da vocação que você tem, diante do chamado que você sente, você atuando como um cristão, que está buscando ser cada vez mais instrumento de Cristo, e não à vontade, não a serviço de uma mentalidade que só visa o seu egocentrismo, o seu bem-querer, o seu status, é diferente. Então quem tem todo mundo no domínio, quando chega alguém que desperta o outro para dizer assim, você está sendo um escravo dessa pessoa, você está sendo um escravo dessa mentalidade, desse grupo, seja do grupo religioso, seja do grupo político, seja do grupo econômico, né? E às vezes muito isso dentro das nossas pastorais e movimentos, coordenadores às vezes que não se deixam escutar pela palavra de Deus. E aí quando Paulo, naquele sufoco de tanta pressão, Paulo chega um momento que diz, eu vou embora da comunidade. Deus diz, calma, Paulo, né? Tem a visão do Senhor que diz, né? Paulo, tenha calma, se aquiete aí, ninguém vai te pôr a mão, ninguém põe a mão sobre você, né? A expressão aqui, justamente da leitura que diz, continue a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Essa mensagem é para você, meu irmão, que às vezes quer desanimar do dia a dia que você vive, difícil muitas vezes, da situação grave que enfrenta, seja de doença, seja de mau relacionamento, seja de fé, de financeiro, seja tantas outras situações de dimensão que você vive no dia a dia, que às vezes é difícil, de cuidar de alguém que vive do vício, alguém que está né, na idade avançada, alguém que está com problema grave de saúde e tantas outras situações. Não desanimar. Deus diz, eu estou contigo. Então depois, quando tentam fazer toda aquela violência para tirar Paulo, e alguém lá, um coordenador da sinagoga, já intercede, já vê que aquela ação ali é inveja, é pura inveja. Não é que Paulo estava agravando ninguém, Paulo não estava mostrando um Cristo ressuscitado a ninguém que pudesse entender, por isso que existia a conversão. E o Evangelho de Jesus apresenta justamente essa força de que nós, mesmo na tristeza, às vezes por razão das nossas dificuldades, sofrimentos que enfrentamos, mas devemos ter sempre alegria, porque participamos da missa, ouvimos a palavra, quem comunga do corpo e sangue, quando sai depois, a missa vai começar depois daqui, ela vai continuar, porque depois que eu saio daqui, vem as minhas atividades, e às vezes atividades são de contrariedade, alguém que não aceita minha maneira de ser, não me respeita, não gosta do meu jeito de expressar, meu jeito de abraçar, meu jeito de falar, meu jeito de estar junto. Tem gente que se sente incomodado, porque não tem, né? É como às vezes até na missa mesmo, a gente participa da missa, mas tem gente que, Ave Maria, é uma murrinha, como a gente diz, entendeu? É uma sombra, não serve para nada, até para abraçar, pega na mão, assim, sabe? Caindo, vai abraçar a gente, é aquela coisa mole, puxa vida, que pessoa sem vida, né? Fria, eu fico horrorizado. Quando eu vou abraçar alguém no abraço da paz, a pessoa mal pega na mão da pessoa, você nem sente, né, o outro. Puxa vida, você vem para uma missa, deixe seus problemas lá, venha buscar a resolução dos seus problemas. Não leve, não traga para cá numa situação dessa não. Porque você volta com a mesma visão que você veio, pessimista, né, inacreditável. Então Jesus diz, ora eu estou com vocês, ora eu não estou. Ou seja, às vezes ele prepara a gente, dá todo o ensinamento, discernimento, agora tem pronto, agora você também tem que caminhar sozinho, não é? Para não ficarmos assim o tempo todo, a gente caminhando, sempre o outro ajudando, é sempre o outro. Não, como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Onde é que eu piso? Né? Aí você vira um babacão, vive um bestalhão, né? Uma bestalhada, não dá.
Não tem como. Por isso temos que buscar ser instrumentos de graça, de fé, de perseverança. Deixamos de ser alienados muitas vezes de padre ou frade ou qualquer coordenação ou situação que vivemos no dia a dia, né? Ser instrumento de Cristo. Ele nos chama hoje para que a gente seja essa luz, essa força de fé, pessoas determinadas de lutar pelos nossos direitos, pelos nossos deveres, mesmo que enfrentamos um país de muita corrupção, mas bota corrupção nisso, né? No campo social, o quanto a gente não vive sofrendo, minha gente, milhões e tantos anos aí, né? Desde o século passado, né? Os mesmos representantes nossos, que vão só passando de pai para filho, né? Veja lá no dia da votação do impeachment, que foi a própria Câmara, o próprio presidente agora que foi botado para fora ontem, foi quem comprou todos os que votaram a favor do impeachment, e Dilma comprou todos os que votaram contra, entendeu? Com o nosso dinheiro, para você ter só em média, só por ano, só por mês, né? O presidente da Câmara que saiu agora, o Eduardo Cunha, 125 mil juntando tudo, 33 mil do salário dele, com mais 92 mil do gabinete que recebe, e por aí depois vem tanto auxílio moradia, viagem, refeição, tudo por nossa conta, tudo. E não é só ele não, tem a corja lá todinha acompanhando. Tem aqueles que a gente sabe que trabalham com seriedade lá dentro, nas câmaras de vereadores, a gente sabe também. Tem aqueles que estão ao lado do povo, mas são sufocados, ameaçados e intimidados por quem, olha, já está mamando no peito há muito tempo e não quer perder o leitinho que é gostoso, né? Você tem uma vida completamente livre de tudo. Você não paga escola para seus filhos, não paga viagem, não paga moradia quando você quer, viaja com um avião exclusivo para você. Meu amigo, tudo com dinheiro do povo. Você que trabalha, ganha seus miserável salário, que é um salário miserável, não é mínimo, minha gente, pelo que a gente paga ao país, o que a gente paga, né, ao Estado e às nossas cidades, era para a gente ter um trabalho digno. Você se aposenta com mais de 60 anos, eles lá com um mandato só já se aposentam, minha gente. Isso é justiça, isso é democracia, isso é uma sanidade, isso é uma violência. Isso é satanicidade, isso é demônios mesmo, pessoas que não têm o mínimo sequer respeito, nem amor. Pode ver a gente morrendo, não está nem aí. Eles matam a gente por conta disso, porque a roubalheira que faz, falta um dinheiro. Então estou chamando a atenção para que a gente não seja uns bobalhão, alienados para votar nas mesmas pessoas. Esse ano já tem eleição de novo. E aí, como é que vai ser? Né? Ah, porque ganhei isso, pago e nunca devo favor. Minha gente, ninguém deve favor a ninguém. É um dever de cada um ajudar o necessitado. Se eu dou de coração, aquela esmola, aquela ajuda vai servir de salvação para a minha alma. Agora, se eu dou de má coração, é uma maldição, é um dinheiro